Já parou para pensar como é que um objeto tão simples, tão pequeno, consegue apontar sempre para o norte, não importa onde a gente esteja no mundo? Bom, hoje vamos desvendar a ciência, que é simplesmente genial por trás de um dos instrumentos mais revolucionários da história: a bússola. Essa é a grande questão, né? Como é que esse aparelhinho, sem bateria, sem eletrônica, sem nada, tem essa certeza toda? Parece mágica, eu sei. Mas a resposta está numa força invisível e superpoderosa do nosso próprio planeta. Vamos começar então pelo coração da bússola, a tal da agulha. Muito antes de existir GPS ou mapa no celular, era essa agulhinha que guiava os navegadores por mares totalmente desconhecidos. Foi ela que abriu o mundo para a exploração. E é aqui que a história fica fascinante de verdade. O poder da bússola não vem de dentro dela, vem de uma força gigantesca, completamente invisível que está ao nosso redor o tempo todo. A gente está conectando esse aparelhinho a um fenômeno de escala planetária. Pensa só nisso. E essa força toda, como o título já entrega, vem do próprio planeta. A verdade é que a Terra se comporta como se fosse um ímã gigante, com um campo de força próprio. É essa propriedade massiva que dá à bússola o poder dela. E a origem desse campo é incrível. Bem lá no centro do nosso planeta, o movimento de ferro líquido cria esse campo magnético imenso que envolve a Terra inteira, de um polo ao outro. E a bússola? A bússola nada mais é do que um detector para essa força invisível. Tá, então como é que um objeto tão pequeno consegue interagir com uma força tão grande? Vamos ver agora como é que a agulha da bússola se alinha perfeitamente com esse campo invisível. O pulo do gato é esse aqui. A agulha da bússola não é um pedaço de metal qualquer. Ela é magnetizada, o que transforma ela, na prática, num pequeno ímã. E como ela é super leve e pode girar livremente, ela fica extremamente sensível a qualquer outra força magnética que esteja por perto. Claro que essa sensibilidade toda tem um porém. Outros campos magnéticos podem acabar confundindo a agulha. Equipamentos eletrônicos, grandes objetos de metal ou até mesmo um carro podem criar interferência, sabe? E aí a leitura não vai ser precisa. É por isso que se deve usar uma bússola longe dessas coisas. Então vamos resumir o mecanismo todo. Primeiro, a Terra age como um grande ímã. Segundo, a agulha da bússola é um pequeno ímã. E terceiro, quando a gente deixa a agulha livre, ela se alinha com o campo magnético do planeta. É um princípio de uma elegância e de uma eficácia incrível. Mas a história não acaba por aí, não. Para deixar tudo um pouquinho mais interessante, o conceito de norte é mais complexo do que parece. Na verdade, existem dois tipos de norte. E aqui a gente vê a diferença direitinho. De um lado, tem o norte geográfico, que é aquele ponto fixo lá no topo do mundo, o que a gente vê nos mapas, é o topo do eixo de rotação da Terra. Do outro lado, tem o norte magnético, que é para onde a agulha da bússola aponta. E o mais curioso é que esse ponto se move com o tempo. E aí, como é que os navegadores lidam com essa diferença? Eles usam uma coisa chamada declinação magnética. Dependendo de onde se está no mundo, essa diferença pode ser de alguns graus, tanto para leste quanto para oeste. Mapas de navegação mais especializados mostram esse valor, e isso permite que os exploradores corrijam o curso para achar o verdadeiro norte geográfico. Vamos mudar um pouco de perspectiva agora? Sair da ciência e entrar na história, para ver como essa invenção tão simples teve um impacto assim monumental na civilização humana. A bússola tem uma história riquíssima. Ela foi usada pela primeira vez há mais de 1000 anos, lá na China, pelos navegadores chineses. Foi a tecnologia-chave que tornou possível a era das grandes navegações na Europa. E mesmo hoje em dia, ela continua sendo uma ferramenta de backup essencial para qualquer explorador. Essa frase resume tudo, né? A capacidade de navegar com confiança em mar aberto, longe da costa, isso literalmente mudou o mapa do mundo. Conectou culturas de um jeito que antes era simplesmente impossível. No fim das contas, a explicação é ao mesmo tempo simples e muito profunda. A bússola é a prova viva de que um objeto minúsculo pode se conectar a uma força de escala planetária. É a mais pura interação entre o micro e o macro. E a gente termina com uma questão para ficar na cabeça. Sabendo que o norte magnético não para de se mover, isso faz a gente pensar sobre a natureza dinâmica do nosso planeta. Para onde ele vai estar nos guiando daqui a 100 ou 1000 anos? É um lembrete de que até as forças mais fundamentais da Terra estão em constante mudança.